Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha, ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós temos dois ensinamentos. Primeiramente, Jesus vai falar sobre a lâmpada, que é acesa, mas essa lâmpada não é colocada debaixo da vasilha nem debaixo da cama, mas deve ser colocada num candeeiro, num lugar alto, para que todos aqueles que entram vejam a luz. Veja que Jesus ele usa essa imagem da lâmpada, que é a imagem da nossa própria vida, porque a lâmpada ela é um recipiente onde se coloca o óleo. O óleo é o símbolo da unção, da graça divina. É o óleo que mantém a lâmpada acesa, e a chama desta lâmpada é a fé. Por isso que a nossa fé, quando ela está sendo alimentada pela graça divina, essa fé, ela transmite uma luz que ilumina todas as coisas. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Essa é a função da luz, tornar manifesto a verdade da existência. Por isso que nós precisamos entender que nós que somos essa lâmpada, que somos esses portadores da luz de Cristo, da chama da fé, precisamos ter essa consciência que a nossa vida, ela é sim um exemplo. A nossa vida, ela é um sinal para a humanidade. Porque a nossa vida ela reflete a verdade de Deus, reflete a justiça, ela reflete aquilo que é o verdadeiro caminho. E refletindo o verdadeiro caminho, ela também manifesta os erros, ela manifesta as desordens. E por isso que quanto mais nós buscarmos encher a nossa vida interior da graça divina, mais nós seremos capazes de verdadeiramente iluminar o mundo e sermos capazes também de contemplar na nossa própria vida aquilo que pode ser que está atrapalhando a nossa unidade com Deus. Por isso que na última parte do Evangelho, Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre uma outra realidade. E ele vai dizer: portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Quando Jesus diz isso, ele está falando sobre aquilo que é a nossa própria vida nesta terra. Porque aqueles que nesta terra colocam-se a serviço da salvação das almas, aqueles que praticam a sua fé, colocando em prática aquilo que realmente são as virtudes de Cristo, aquilo que o próprio Cristo nos ensina como caminho de salvação, aqueles que vão colocando seus dons a serviço do seu próximo, esses receberão muito mais. Porque aqueles que colocam-se a serviço dos outros e a serviço da obra de salvação, Deus mesmo cumula-os de muitos outros dons, para que eles possam cada vez mais
ser essa luz do mundo para todos aqueles que venham até eles. Mas aqueles que não têm nada, será tirado até aquilo que ele pensa ter, ou seja, aqueles que não multiplicam os seus dons ensinando ao próximo, esses será cobrado no final e será retirado dele até aquilo que ele pensa ter, que é a vida. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos encher da graça divina para sermos reflexo da luz de Cristo e assim as nossas obras possam brilhar diante dos homens e todos possam lembrar de Deus e louvar a Deus que está nos céus. Assim deve ser a nossa vida. Por isso que nós não podemos realmente ficar nos omitindo e nos escondendo, mas precisamos, como uma lâmpada, encher-nos da graça divina, para que possa a luz da fé brilhar na nossa vida e assim nós possamos, através dos nossos atos, refletir essa luz de Cristo. E dessa forma, tudo será manifesto, porque a nossa própria vida será o sinal da verdade, da justiça, será um sinal do caminho de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.